Olá, gente, boa noite. Olha, vamos acompanhar mais um testemunho do irmão protestante, bora? Olha, vamos apresentar novamente, né? É sempre bom porque às vezes, como a plataforma vai indicando os vídeos para outros irmãos, né? Aí eles começam a conhecer um pouco esse apostolado aqui de apologética, mas que hoje em dia eu só passo mais os testemunhos. As apologéticas eu não estou conseguindo fazer por falta basicamente de tempo, né? E agora eu estou nos testemunhos porque de fato os testemunhos são o fruto da apologética e daqueles trabalhos já solidificados aqui na plataforma, né? Tem muitos frutos, né? E aí a gente começa a mostrar aqueles irmãos que viviam nas igrejas protestantes, então reconhecendo na igreja católica, nessa igreja aqui, a igreja do nosso Senhor Jesus Cristo, a igreja fundada por Ele, edificada por Ele, que foi deixada para testemunhar aquilo que o nosso Senhor Jesus Cristo falou e fez, e também ela é uma continuadora da missão de Jesus. Tudo que Jesus fez, a igreja faz, né? A gente basta ver, desde a subida de Jesus aos céus, a igreja que foi crescendo ali no Atos dos Apóstolos, passou no tempo da patrística até chegar aos dias atuais, com seus 60 e alguma coisa de papa, né? Olha, aqui tem um testemunho de uma irmã. Eu não vi esse testemunho completo, eu já vi, mas já faz algum tempo, mas eu não estou lembrado bem como é. Eu vou colocar o testemunho aqui para vocês. Aí eu estou com a Bíblia Ave Maria aqui, tá vendo, na mão? Naturalmente, se eu encontrar alguma coisa que complete melhor o testemunho dela, eu vou buscar aqui nas Escrituras, assim, de uma maneira instantânea, natural para vocês aqui, tá bom? Como eu já tenho algum conhecimento bíblico, né? Eu posso, de alguma maneira, entender alguma situação que ela falou ali e buscar aqui nas Escrituras e explicar, né, nas Escrituras o contexto das falas dos nossos irmãos, os testemunhos deles, tá certo? Sobre a questão da igreja, da descoberta dessa igreja que é impactante, né? Os irmãos ficam impactados quando veem que a igreja católica é a igreja do nosso Senhor Jesus Cristo deixou aqui na terra, né? Olha, vamos ver o testemunho dela, né? Vamos ver que denominação ela era, né? E como foi que ela caminhou, que ela conseguiu enxergar a igreja católica em meio a essa multidão de nuvem de testemunhas de igrejas protestantes, né? Qual era a denominação dela? Vamos ver. Vocês vão olhando aí, vão escutando, vão entendendo melhor, né? Na Assembleia de Deus, e no tempo que eu estive lá, eu fui muito dedicada, eu era musicista e eu passava a maior parte do meu tempo na igreja, a minha adolescência inteira, a minha infância. E chegou o tempo, na época do ensino médio eu fui batizada e eu passei a querer buscar me aprofundar no conhecimento da minha fé, e parece que eu fui sentindo que não era o suficiente as respostas que eu tinha, que me davam acerca da fé, e o que eu encontrei a partir disso de mais elaborado foi a visão reformada de teologia. Depois disso como era uma coisa muito mais profunda do que eu já tinha tido contato antes, eu me tornei calvinista. Mas como eu era musicista, apesar da minha visão reformada, ao qual eu tinha aderido, eu estava sempre em contato com igrejas pentecostais, neopentecostais, por conta da música. Mas sempre com esse sentimento de algo vazio, faltando. Eu queria preencher isso. E as pessoas sempre me diziam que eu nunca ia encontrar a igreja perfeita. E por um tempo de tanto ouvir isso, eu me conformei. Mas sempre sentindo esse incômodo. Aqui tem um ponto, né? As pessoas sempre me diziam que eu não ia encontrar uma igreja perfeita. As pessoas falavam para a irmãzinha assembleiana. E ela já estava dentro de uma teologia calvinista, né? Aí já estava se afastando um pouco daquilo que a Assembleia de Deus prega. Mas o que é uma igreja perfeita para o irmão protestante, né? Perfeito em qual sentido? Moralmente falando, historicamente falando, qual sentido, né? A gente não entende bem para um irmão protestante o que é uma igreja perfeita, né? E eu lembro que uns amigos um casal de amigos me emprestou um livro sobre oração, e nesse livro tinha muitas frases de São João da Cruz.
E foi aí o meu primeiro contato com qualquer coisa católica. E eu achei tudo muito... Olha, é sempre os santos, né? É o testemunho dos santos que arrasta, por muitas vezes, os irmãos protestantes para dentro da igreja, né? A eloquência com que os santos falavam, cheios do Espírito Santo, traziam, né? Arrasta pessoas, né? Para junto de Jesus. Vamos continuar. bonito, e era muito diferente do que eu já tinha pensado ser catolicismo. Mas aí tudo bem, aconteceu e passou. Aquilo ficou ali, mas eu não dei tanta atenção assim. Só era uma coisa que tinha me chamado a atenção. Depois de um tempo, através da internet, eu via alguns trechos de São Tomás de Aquino e eu via o pensamento dele, alguns pequenos trechos do pensamento da igreja, e também eu via, às vezes ficava na minha cabeça, mas não passava disso. Até que um dia eu lembro de ter visto uma aula do professor Carlos Nogueira falando do pensamento da igreja a respeito do homem, não só do homem, mas de todo o universo. E era uma coisa completamente diferente do que eu já tinha visto tanto no meu tempo de assembleia, quanto no meu tempo como calvinista, principalmente. E aí eu comecei a perceber que a visão que a gente estabelece do homem determina completamente a visão que a gente tem de cristianismo. E o que eu ouvi o professor falando era de uma beleza que eu comecei a pensar assim, não dá mais para eu ignorar isso, não é só uma frase bonita que eu vejo, eu preciso realmente levar isso a sério. Eu comecei a pensar que daí a um tempo eu podia ter uma família e eu não queria ensinar os meus filhos numa coisa, descobri que depois eu ensinei tudo errado e precisava desfazer tudo aquilo que tinha dito e ensinar coisas novas. Então, eu estava pensando não só em encontrar agora a verdade para preencher aquele vazio que eu tinha, mas também por causa da minha futura família. E aí eu começava a pesquisava muito sobre graça, mas sem compartilhar nada com nenhum dos meus amigos protestantes, nem com a minha família. Pesquisava muito, conhecia o site cristianismo.org, que tinha muitas respostas ao que eu procurava. E eu lembro que eu ia para os cultos, eu ouvia os pastores falando e aquilo parecia muito pouco perto do que eu tinha tido contato do catolicismo. Mas eu também ficava muito desanimada, porque eu não tinha coragem de largar a igreja protestante para uma igreja católica. É uma mudança muito brusca, eu também não tinha certeza de ser católica e tudo mais. E aí, num tempo que eu estava desanimada, sem saber o que fazer, foi a época que o pessoal do CDB entrou em contato, e aí eu comecei a frequentar, mas melhor do que ter frequentado só o CDB foi que eu comecei a frequentar a missa também. E aí eu lembro que eu ia à missa e ia também aos cultos protestantes, e eu pensava assim, eu já tive contato com tantas coisas, com Scott Hahn, com Peter Kreeft e tantos outros, não só leituras de ex-protestantes, mas leituras também da vida dos santos e tudo mais, e eu já tinha certeza que era aquilo ali, mas eu não conseguia me dizer católica. Depois que eu comecei a frequentar as missas e vi a devoção à Eucaristia, quando eu voltei aos cultos e eu não me sentia mais bem ali, eu não conseguia mais. Eu lembro de uma vez que foi a vez decisiva para eu decidir não participar mais dos cultos protestantes, que foi quando uma senhora do meu lado, durante a ceia, deixou cair um pouco do vinho no chão. E aí ela pisou no vinho e espalhou no chão. Aí parece que me deu uma dor porque eu lembrei do cuidado que os católicos têm e para o protestante isso não é nada. É só mesmo um símbolo que ele pode pisar e não tem diferença nenhuma. Então, a partir disso, parece que esse contato... Olha, antes de terminar o testemunho dela, vocês prestaram atenção o que impactou ela. Ela teve uma caminhada de estudos, ela conheceu muitos escritores católicos, a história de algumas frases de alguns santos, conheceu a história de alguns santos. Ela falou ali do outro camarada, Peter, alguma coisa que eu não conheço o trabalho dele, mas também falou do Scott Hahn, que é um trabalho fantástico. E o testemunho dela participando das duas situações, da missa e do culto, vai levar ela a refletir, principalmente no trato com o sagrado. Como pode ela entender que ali a memória, na ceia protestante, ali é a memória.
do sangue de Cristo, mas é uma memória que pode pisar, que o resto dos pães pode jogar fora, no lixo. E ela vem para a Igreja Católica e a Igreja Católica diz, não, aqui não é memória, aqui no sentido figurado da coisa, aqui não é um pão, apenas um pão que vai lembrar aquilo que Jesus fez. Não, aqui a Eucaristia é o corpo de Jesus. E ela vai começar a contrapor essas duas situações. E aqui vem, na Sagrada Escritura, né, no meu pensamento aqui, buscar, de fato, o Evangelho de São João, a discussão de Jesus com os judeus, né, o que Jesus falava sobre essa questão do maná, né, e ele vai falar claramente que o maná, nesse verso 58, ele vai dizer, este é o pão que desceu do céu, não como o maná que vossos pais comeram e morreram. Quem come deste pão viverá eternamente. E aqui vem à minha mente, assim de cara, esse verso do capítulo 8, do capítulo 6 de São João, verso 58. O trato com as coisas sagradas, aquilo que traz para nós um benefício eterno, a Eucaristia. Repara só, Jesus faz esse contraponto, né? O Velho Testamento e o maná. Jesus fala, eu sou o pão que desceu do céu, o verdadeiro pão, o pão que dá a vida, não como o maná que os vossos pais comeram e morreram. Aí ele vai dizer, quem come deste pão viverá eternamente. É diferente, né? Não é simplesmente uma figura, né? Não é uma ilustração, não é uma memória como algo figurativo, não. É de fato o corpo de Cristo. E aí impactou a nossa irmãzinha assembleiana, né? Vamos terminar o testemunho dela, que é muito interessante. Essa frequência à missa foi o ponto decisivo. Eu decidi realmente que eu não queria mais estar fora dessa barca de Santo Agostinho, de São Tomás de Aquino, eu precisava realmente ter a minha decisão final e fazer parte. E foi então que eu entrei na aula de catequese, fui batizada e crismada e agora eu faço parte da Igreja Católica. Na Assembleia de Deus e no tempo. É interessante, né? Eu finalizo deixando aqui a imagem de uma catedral na Igreja Católica para mostrar para vocês que não é só a beleza aqui, não. Aqui não é só a beleza que tem na Igreja Católica. Aqui tem a herança de Jesus aqui na Terra. E o que deixou essa menina encantada foi quando ela ia para o culto e ia para a missa. Ela via o trato com o sagrado, como era diferente, né? O vinho o suco que cai no chão, que é pisado, e um vinho que depois da consagração se torna o sangue, né, de Cristo, como é tratado a Eucaristia, né? É interessante. Olha, salve Maria, que viva Cristo Rei. Se você gostou desse vídeo, dê seu like, né, para ajudar aqui o nosso trabalho. Vamos caçar outros vídeos depois, e ver na hora e pedir a graça do Espírito Santo para nós encontrar um versículo bíblico, alguma passagem bíblica que retrata o testemunho daquele irmão na hora, tá certo? Para você aqui, porque a gente tem algum conhecimento das Escrituras e com esse pouco conhecimento a gente pode encontrar para vocês alguns versículos da Sagrada Escritura de uma maneira geral, tanto no Novo Velho Testamento, a gente tentar buscar, entender melhor e passar para vocês, né, dentro desse grande testemunho dessa nossa irmã assembleana. Valeu, olha. Outro vídeo. Salve Maria, que viva Cristo Rei.